Nós estamos aqui para celebrarmos juntos o enlace matrimonial de Catarina e Dionis. E apesar deles estarem em destaque nessa noite, toda honra e toda glória é tributada ao nome do Senhor. Amém? O casamento é uma das instituições mais antigas do mundo e sofreu mudanças e adaptações ao longo da história de acordo com aspectos emocionais e socioculturais. O ser humano, de alguma forma, está conectado com seu semelhante. E para vivermos, é necessário nos relacionarmos com outros seres humanos. O crescimento físico, emocional e espiritual passa pelo contato com outros seres. Na Idade Antiga, o casamento era um acordo formal entre o noivo e o pai da noiva, que implicava no pagamento de um dote por parte do pai, e havia uma celebração religiosa domiciliar. O casamento, hoje e sempre, foi uma ideia de Deus. E essa ideia consiste numa união de amor entre um homem e uma mulher. Portanto, casar-se implica numa obediência ao Senhor. Nesta noite, toda honra e toda glória é dada ao nosso Deus vivo, o qual arquitetou todas as coisas, dentre elas a união de Dionis e Catarina. Faremos agora a entrada nupcial. Os ministros de cerimônia. Pastor Cleudo Bianor da Fonseca, o ministro da cerimônia. E o pastor Roberto. Padrinhos da noiva. Cícero Graciano de Oliveira e Maria do Socorro Pereira de Oliveira. Padrinhos do noivo. Cláudia Correia e Wagner Ananias. Pais. Maria Margarete Matias da Costa e Gilvan Bento dos Reis, mãe da noiva e pai do noivo. De sua mãe Dionis Bento dos Reis e sua mãe Josefa Bento dos Reis.
Homenagem. O pequeno Eduardo Correia Costa. E agora, o momento mais esperado da festa, mais esperado da cerimônia. Há muitos e muitos anos isso acontece. Com vocês, Catarina de Cássia Matias da Costa, com seu pai, Fabiano Matias da Costa. Dionis, meu amor, meu anjo. Deus, dobrei os meus joelhos para falar de amor, para te agradecer pelo que fez por mim. Há tanto tempo te pedi uma pessoa, alguém que me amasse e cuidasse de mim. E olha a bênção que o Senhor me preparou, algo muito além do que eu pedi. Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor quando oramos e pedimos. Esperamos em Ti, Senhor. De olhos fechados, me lembro do dia que o meu coração se encheu de alegria quando me deparei com o escolhido. Você, meu amor, Dionis, o meu grande amor. Não foi por acaso que quando te vi, agradeci a Deus. Hoje é real aquele meu sonho. Hoje sou feliz e te agradeço, Deus, por ter encontrado alguém que me faz bem e pelo teu cuidado que nos mantém. Valeu a pena cada oração que fiz no teu amor divino. Agora aprendi que acreditar em Deus é a melhor coisa e esperar dele também. Te amo, meu amor. Joelhos para falar de amor, para te agradecer pelo que fez por mim. Há tanto tempo te pedi uma pessoa, alguém que me amasse e cuidasse de mim. Suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse a língua dos Pode homens assentar. e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade.
O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior delas é o amor. Estou aqui. Já dizíamos no início dessa cerimônia que casamento foi uma ideia de Deus e que fazê-lo, realizá-lo, concordar em matrimônio é uma obediência. E desde o princípio, Deus, no casamento hebraico, acontecia essa cerimônia exatamente um ano após o noivado. O rapaz via uma moça e gostava dela, e ele ia até a casa do pai dela, e lá eles mantinham um compromisso entre ambos, no qual a moça recebia uma aliança ou um documento. E nessa aliança ou nesse documento estava firmado de que ela estava reservada para ele. E ela sabia que exatamente há um ano ele chegaria para levá-la para ele. E os pais, durante esse tempo, iam se preparando. Na cultura hebraica, diz que a maior preocupação da moça era com sua pele e com seu cabelo. Ela queria deixar o cabelo mais brilhoso do que nunca. E também queria deixar a sua pele mais sedosa do que nunca. Afinal, ela estava esperando o seu amado. Mas lá na cultura hebraica, o dia começa a ser contado a partir do pôr do sol. E o noivo, ele chegaria exatamente com um ano. E todas as pessoas daquela região, eles sabiam que exatamente há um ano o noivo chegaria para tomar aquela moça em casamento. E aqueles que estavam ali testemunhando no momento do noivado, que eram familiares e amigos, eles se comprometiam em presentear o casal. Não muito diferente de hoje. A noiva, quando estava próximo a completar um ano, poderia ser um dia antes ou poderia ser um dia depois. O noivo tinha essa surpresa para a noiva. Ou ele chegaria um dia antes ou chegaria um dia depois. Mas quando ele chegasse, ela precisaria estar preparada. O pai do noivo visitava periodicamente a casa da noiva para ver se realmente ela estava se preparando e de fato aquele noivo pudesse vir naquele dia. E a noiva ficava 2 dias vestida, perfumada e adornada, porque o noivo poderia chegar a qualquer momento. Disse que as moças usavam tranças nos cabelos
adornavam essas tranças com pérolas ou joias finas, e em outros casos usavam flores. E o noivo usava uma coroa de flores, e como ele tinha encontrado uma moça para casar, ele era reverenciado por seus amigos como rei. E dizia que os amigos até brincavam quando ele vinha, o reverenciando, fazendo, se flexionando a ele, para que ele se sentisse um homem realizado. Afinal, ele tinha encontrado uma esposa, não é? Então, esse noivo chegava. Imagina essa noiva 2 dias com um vestido desse, com os seus cabelos trançados, adornados, se perfumando, porque ele poderia chegar num dia antes ou num dia depois. E quando ele chegava, ele tomava a sua moça em casamento e levava para a casa do seu pai. Lá, o pai do noivo era quem fazia a ministração do casamento. E ali, eles se comprometiam um ao outro em ser fiel a Deus e constituir uma família, independente de que os problemas viessem a acontecer ou não. Porque uma coisa é certa, eles chegam. E quando eles chegam, assim como a noiva estava preparada para o noivo, o casal tem que estar preparado em Cristo. A Bíblia já compara o casamento à vinda de Cristo. E quando ele chegar, ele pode chegar a qualquer momento. E nós, como noiva dele, precisamos estar adornada. Precisamos estar com o cheiro suave dele. E o noivo, ele se vestia, colocava uma coroa e se perfumava com perfumes de incenso e de mirra, para que ele não ficasse, para que ele não fosse rejeitado pela sua noiva. Então a preocupação de um para com o outro era grande. E no casamento também é assim. Após casados, isso não deve ser apenas os preparativos, mas isso deve perdurar por uma vida inteira. Afinal de contas, hoje, vocês estão se desposando. Afinal de contas, hoje, vocês tomaram uma decisão séria de que Catarina é de Dionis e que Dionis é de Catarina. E que irão prometer diante de testemunhas e diante de Deus que estarão juntos para todo sempre. E essa decisão deve estar firmada na presença do Altíssimo. O Altíssimo está aqui. E Ele está vendo essa decisão. E Ele se agrada disso. Porque casar foi uma ideia dele. Construir família foi uma ideia dele. E Ele apostou que Catarina e Dionis vai dar certo. Ele apostou nisso. Ele viu que agora é para valer. Amém? Então, que nós e que o casal, a gente possa tomar essa lição. Devemos estar preparados. Disse que no cortejo nupcial, geralmente o noivo vinha à noite. E as pessoas que o acompanhavam traziam tochas acesas. E os que não tinham tochas não podiam participar. Então nós devemos estar sempre com a nossa luz diante de Cristo acesa. Nunca devemos andar na escuridão, mas procurar sempre a luz de Cristo. E que a luz de Cristo esteja continuamente na vida de vocês. Não é? Façam desse momento um momento lembrado para sempre. Na hora dos momentos fáceis, de alegrias, e na hora dos momentos difíceis. Nós somos casados há 15 anos. Temos vivido muitas lutas. E eu tenho dito a Edinaldo, nós não somos apenas um casal, somos uma dupla. Uma dupla que em Cristo temos que ser invencível. E é assim que vocês têm que ser. Em Cristo, vamos ser invencível nas astutas do inimigo. Que Deus esteja
abençoando esse casamento desde a antiguidade, quando ele já abençoava. E dessa forma aconteceu com Rebeca e Isaac, aconteceu com Abraão e Sara, aconteceu com Joquebede e Anrão, aconteceu com Ana e Eucana, aconteceu com Maria e José, Raquel e Jacó, Isabel e Zacarias, Moisés e Zípora, Arão e Eliseba, e hoje acontece com Dionis e Catarina. E que esse amor seja eterno. Amém? Isaías, capítulo 61, versículo 10, diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque Ele me vestiu com as vestes da salvação. Cobriu-me com o manto da justiça, como um noivo que se adorna como uma coroa sacerdotal, qual noiva que se enfeite com suas finas joias. Dionis para Catarina. Kate, hoje estamos diante de Deus, das nossas famílias e amigos selando nossa união. A caminhada não foi muito longa para estarmos aqui, mas isso não significa que tenha sido fácil, pois estamos unindo duas concepções, visões de ver e viver a vida. A partir desse momento, estamos abrindo mão do eu, do você, pelo nós. Sei que a vida vivida ao lado de outra pessoa não é fácil. Muitos são os artifícios usados pelo maligno para destruir o casamento, mas que sempre possamos pôr Deus à frente de todas as coisas, pois nada ou ninguém tem um poder maior que Ele. Que possamos ser na vida um do outro, mais que marido e mulher, que sejamos amigos, confidentes, parceiros, na certeza de que um casal unido não é aquele em que tudo concorda, mas que em meio à discordância permanecem juntos. Assim deve ser regida a nossa união, como está escrito em 1 Coríntios, como foi lido, que o amor é sofredor, é benigno, né? O amor é paciente, é bondoso, não é arrogante, nem escandaloso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Kate, perante a Deus e a todos, eu, nesse dia, te aceito como minha esposa. Agora o resto de onde diz. O céu se abrindo, derramando bênçãos de amor. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Não se acostumem com o que não os faz felizes. Encham seus corações de sonhos. Alaguem seus corações de sonhos, alaguem suas vidas de esperanças. Mas não se deixem afogar nelas. Se sentirem que precisam voltar, voltem. Se perceberem que precisam seguir, sigam. Se estiver tudo certo, continuem. Se perceberem que algo deu errado, não desistam, tentem novamente. Se perderem um sonho, não se percam. Se se acharão em amor, segurem-se, realizem sonhos e sejam felizes. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Catarina, Dionis, vocês hoje estão diante dos ministros, das testemunhas, dos seus pais, de toda a igreja, para declarar diante de Deus que vocês querem, a partir de agora, viverem unidos e serem apenas um. Casamento, como diz esse versículo,
Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe. Então, Dionis, a partir de agora, que você se unirá à sua mulher, Dionis. Essa palavra, ela é contundente. A sua mulher. Deus já tem preparado. Você não vai se unir a uma mulher ou à mulher. Você vai se unir à sua mulher, aquilo que Deus colocou para você. Da mesma forma, Catarina, Deus tem colocado Dionis no teu caminho. Então que vocês possam viver aquilo que Deus tem colocado da melhor forma possível. Porque a partir de hoje, vocês serão apenas uma carne. Deixarão de ser dois e serão um. E a Bíblia diz que um cordão de 3 dobras é muito mais difícil de ser quebrado. Porque é Dionis, Catarina e Cristo Jesus no comando da vida de vocês. Vocês vão enfrentar lutas, dificuldades. Mas se estiverem unidos e com Cristo à frente, tudo será fácil, porque Deus estará no comando. Portanto, que vocês possam enfrentar dificuldades olhando um para o outro, sendo fortes em Cristo Jesus, porque as coisas que nos cercam muitas vezes parecem difíceis, mas tudo posso naquele que me fortalece. Assim disse o apóstolo Paulo. E assim vocês possam dizer um para o outro, porque vocês agora não são mais 2, são apenas um. E os problemas de vocês são de vocês. Olhem com quem vocês conversam, olhem para quem vocês contam, olhem o que está à volta, ao redor de vocês e confiem em Deus. Tenham amigos, mas observem a quem vocês contam aquilo que vai acontecer na vida de vocês. Porque vocês, a partir de agora, têm uma nova vida, é um novo percurso, é um novo caminhar. Então deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher. Então, Dionis, Catarina é sua. Catarina, Dionis é seu. Que Deus abençoe vocês ricamente. Colossenses 3, 18 e 19 diz: Vós mulheres, sede submissas a vossos maridos. Muita mulher não gosta de ouvir isso, né? Maioria das pessoas, a maioria das mulheres não gostam de ouvir isso. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos, como convém ao Senhor. E vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu digo assim para o casal, que esse versículo da Bíblia sustenta casamento. Ser submissa a alguém que nos ama de uma tal maneira é um prazer. Quando muitas vezes a mulher ela não se coloca nessa posição de submissão, é quando ela não se sente amada. Mas quando, como mulher, nós nos submetemos ao nosso marido e nós nos sentimos que somos amadas por ele, e que de uma forma, quando o homem percebe que a mulher é mais frágil, porque Deus fez assim, ela fez a mulher mais frágil e ele fez o homem mais bravo. Ele fez a mulher mais delicada e fez o homem mais grosseiro, porque ele sabia que um ia completar o outro. E o choque acontece quando o homem quer, quando a mulher muitas vezes quer ter características de homem. Aí ela deixa de ser delicada, ela deixa de ser carinhosa, ela deixa muitas vezes de silenciar, aí ela assume uma postura masculina. O homem escolheu para ele uma mulher, e quando ele sente que a pessoa que está com ele é mais frágil, aí ele começa a assumir verdadeiramente o seu papel de homem. Então a Bíblia diz: vós mulheres, sede submissas aos vossos maridos, e vós maridos, amai as vossas mulheres. Dionis tem uma responsabilidade muito grande nessa história: cativar Catarina. Catarina se sentir amada como a igreja sente do Senhor e se submeter a você. Serei mulher submissa, porque me sinto amada. E não vou trocar o amor do meu marido por falar mais alto, por tomar as decisões
em todas as vezes sem diálogo. Quando a mulher se sente amada, ela começa a entender que as decisões serão no diálogo, que muitas vezes ela tem que silenciar, que muitas vezes ela desarma aquele valente que entrou dentro de casa. Aí ele começa a se sentir que, de fato, ele está cumprindo o seu papel de pai, de esposo e de servo de Deus. E quando ele tem na sua companhia uma mulher sábia, que se submete, que ouve e que muitas vezes, por um espaço de tempo, vai até contra a sua vontade. Então, quando isso acontece, quando a mulher é submissa e quando o homem a ama como Cristo amou a igreja, o casamento vai de vento em popa. Amém? Então, hoje Catarina entrava aqui com um buquê de flores. Alguém já leu na literatura um clássico da literatura chamado O Pequeno Príncipe, que ele chegava lá no seu planeta e ele encontrou várias flores. Aí quando ele começou a ver aquelas flores de uma em uma, todas pareciam iguais, mas teve uma que ele teve um carinho diferente por ela, embora todas tivessem as mesmas características. Aí o Pequeno Príncipe começou a cativar aquela flor, começou a cultivar, começou a dar amor, a colocar o que precisava para ela florescer mais. Aí ele começou a perceber que realmente ela era diferente. Ela tinha um perfume diferente, as pétalas dela eram pétalas diferentes, porque ele cativou e foi cativada por ela. E hoje, Dionis, Catarina é sua flor. Tinha um montão de mulheres aí, pareciam até todas iguais, mas você se agradou de uma única, como o Pequeno Príncipe se agradou daquela flor. Então, cative sua flor e ela vai se submeter a você, e você vai amá-la como Cristo amou a igreja. Existem aí, a palavra de Deus diz que o inimigo ele vem para roubar, matar e destruir. Não se deixem ser assaltados, porque sentimento não pode ser assaltado. Quem vai cativar e fazer com que esse sentimento de amor cresça a cada dia é o Senhor. Mas vocês têm uma grande responsabilidade nisso. Vocês precisam cativar um ao outro, cuidar um do outro, decidir amar todos os dias um ao outro, apesar das dificuldades, apesar dos defeitos que começarão a aparecer a partir de amanhã. Vocês vão se cativando, se lapidando, e o sentimento vai crescendo. Vocês são muito diferentes. Como eu sou muito diferente de Edinaldo. Como Socorro é muito diferente de Cícero. Como Margarete é muito diferente de Fabiano. Nós somos diferentes. Mas existe algo em comum em nós, que é Cristo Jesus. E é Ele que mantém o equilíbrio quando Ele é o centro em nós. Então vamos não nos agarrar nas diferenças, mas vamos nos agarrar no que é comum. E essa comunhão que existe é Cristo nas nossas vidas. Amém? Quero que vocês saiam e pensem nisso. Nunca deixe nada, nem ninguém assaltar o sentimento de vocês. Amém? Nunca permitam isso. Quando alguma ameaça chegar, se coloquem diante do Pai. Amém? Agora a gente vai passar para a cerimônia oficial do casamento com o pastor Cleudo e o pastor Roberto. Meus queridos, é sempre motivo de alegria a gente participar de um momento tão importante na vida de outras pessoas, especialmente quando se trata de uma união que, conforme uma determinação do próprio Deus, é para sempre. Eu quero dizer para vocês que o casamento é importante, é muito importante, que no início, Deus, quando Ele criou o homem, no 6º dia da criação,
Ele olhou para aquele homem sozinho, naquele jardim do paraíso, aí viu que estava faltando alguma coisa. E ele diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora. E a partir daí surgiu a mulher. A última obra da criação divina foi a mulher. Deus então fechou, digamos assim, com a chave de ouro o ciclo da criação. O que vem depois é consequência daqueles 6 dias de trabalho que ele teve. Muito foi falado aqui a respeito da união. Vocês vão encontrar altos e baixos. Eu quero dizer para vocês que existe uma expressão popular que diz que não brigam dois quando não quer. E eu quero dizer para vocês, eu não sei a condição de vocês outros, mas a minha condição de casado há 46 anos, já faz um bocado de tempo. E eu confesso que continuo casado com a mesma mulher que eu conheci, uma adolescente. Eu também era muito jovem. E se não fosse por causa dela, não teria continuado. Minha mulher, como a mulher, é a mulher como ela deve ser. Paciente, tolerante, mesmo quando o homem, ele às vezes se comporta de forma irresponsável, e não aconselho isso para ninguém, especialmente para você, agora eu lhe digo, porque isso deixa um trauma na vida do homem. Ele saber que essa vitória, em grande parte, se deve à submissão da mulher. Não é que o homem seja um mandão, não, mas tem que haver acordo nas decisões que são tomadas. Dentro da casa, o cabeça é o marido, mas acima do marido tem Jesus Cristo como cabeça dos dois. E vocês dois pensam, tem um que pensa mais ainda por vocês. E, meus queridos, eu digo para vocês, na presença do Senhor, tudo se torna mais fácil. E eu quero fazer uma oração. Deus amado, santo, é com alegria, Pai, nos nossos corações, que nós testemunhamos, Pai, da decisão desse casal jovem, se propôs a viver até que a morte os separe, uma vida a dois, na Tua presença, meu Deus. Que Tu os abençoe, Senhor, grandemente, com bênçãos de sabedoria, Pai, bênçãos de amor, que encha os seus corações com esse amor tolerante, aquele amor que tudo pode, tudo suporta, tudo crê, porque Tu, Senhor, és o mentor dessa união. Nós estamos aqui, Pai, apenas como testemunhas, celebrando o ritual segundo a Tua vontade, mas de acordo com a lei dos homens, Pai. Derrama bênçãos sem medida, Pai. Que essa família seja próspera, essa família que se avizinha agora. Os dois já são família, e que seus filhos, futuros filhos, possam crescer, recebendo dos pais a sabedoria que vem de Ti, e que cresçam na Tua presença, em verdade e em justiça. Assim nós oramos agradecidos. Amém. Mas, meus amados, nós temos uma leitura rápida aqui. Vou me dirigir a vocês. Vocês vieram a mim, no início do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para serem unidos diante de Deus
e perante todas estas pessoas como testemunhas, para que sejam unidos pelos laços do matrimônio, uma das ordenanças que Deus nos deixou. Então, vocês assumem o compromisso de enfrentar todas as circunstâncias que lhes forem apresentadas, sejam de dificuldades, sejam de alegrias, mas que tudo seja feito em comunhão entre os dois. Que vocês sempre procurem a orientação de Jesus Cristo em todos os passos que vocês derem nas suas vidas, porque o sucesso do casamento está sempre, obrigatoriamente, dependendo da condição de submissão a Deus, de obediência e de procurar cada vez mais fazer o melhor, dar o melhor de si, porque aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente só vai atrair maldições. Que vocês possam ser fortes, possam ser corajosos a vida inteira e que ouçam a palavra de Deus escrita para a instrução de vocês e que para vocês tenham luz em seus caminhos. Vocês, meus amados, vou perguntar para você, Dionis. Você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber Catarina como sua legítima esposa para viver com ela conforme a lei ordenada por Deus na santa instituição do casamento? Promete amá-la, honrá-la, consolá-la e protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e se manter fiel a ela enquanto os dois viverem? Sim, eu prometo. Sim, eu prometo. Catarina, você promete diante de Deus e das testemunhas receber Dionis como seu legítimo esposo para viver com ele conforme foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo e cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ele enquanto os dois viverem? Sim, eu prometo. Dionis, eu vou pedir que traga as alianças. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudaste. Tu és fiel e passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Dionis, que penhor você dará a Catarina como testemunho da sua promessa? Pode entregar. Catarina, que penhor você dará a Dionis como testemunho da sua promessa? Dionis, eu quero que você repita comigo.
usando esta aliança como símbolo da nossa união, Usando esta aliança como símbolo da nossa união, eu me caso contigo, eu me caso contigo, unindo a ti o meu coração e a minha vida, unindo a ti o meu coração e a minha vida, e tornando-te participante de todos os meus bens. e tornando-o participante de todos os meus bens. Catarina, você vai repetir comigo. Dionis, usando esta aliança como símbolo da nossa união, Usando esta aliança como símbolo da nossa união, eu me caso contigo, eu me caso contigo, unindo a ti o meu coração e a minha vida, unindo a ti o meu coração e a minha vida, e tornando-te participante de todos os meus bens. e tornando-te participante de todos os meus bens. Vocês agora vão se ajoelhar. Duas mãos. Visto que vocês declararam na presença de todas essas testemunhas e diante de Deus que um aceita o outro, promete viver até que a morte os separe, eu os declaro marido e mulher. Pai Santo, em nome de Jesus, diante, Senhor, das declarações deste jovem casal, que agora acaba de ser unido pelos laços do matrimônio, Pai. Eu, como ministro do Teu Evangelho, profetizo vida longa, de paz, de vitórias nas adversidades, bênçãos de sabedoria, Pai, para que possam a todo tempo contornar qualquer problema que porventura lhes aparecer. Dificuldades são inevitáveis, Pai, mas a sabedoria vencerá todas essas dificuldades, todos esses problemas, Pai. Enche-lhes o coração, como o teu apóstolo Paulo fala a respeito do amor. O que eu acho, Pai, o que eu vejo como de grande importância é que o amor não suspeita, quem ama não suspeita, não pensa mal. Que tu possas, Senhor, fazer desse casal exemplo, Senhor, testemunho por onde quer que andarem, que sejam sempre vistos como pessoas crentes que andam na tua presença e que são motivo para serem copiados, e que a paz, Senhor, reine nos seus lares, que cada um entenda, Pai, o seu papel dentro da família, entenda o papel do casal na sociedade e, sobretudo, o compromisso assumido diante de Ti, Pai. Por isso nós abençoamos esse casal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos levantar? E agora nós temos mais um momento de louvor. Tem a cerimônia da quebra da taça. Você vai tomar um gole e em seguida Catarina vai tomar também, você vai servi-la e depois disso você vai quebrar a taça. Isso vai ser um sinal de que no costume hebraico, e você está relembrando agora,
que quando se quebra a taça, nada mais pode influenciar, atrapalhar, bombardear, como foi falado aqui. Nada mais pode impedir a grandeza do amor de Deus nesse matrimônio, em especial Dionis e Catarina. Assim, prossiga. Isso era um costume hebraico. Diante de tudo que foi falado, diante de tudo que foi feito aqui, eu parabenizo vocês, eu declaro vocês marido e mulher, e você pode beijar a sua esposa. Já sabe, o que eu sinto não é mais um segredo. Eu sempre quis alguém assim, pra me amar e cuidar de mim. Eu prometo, vou te retribuir tudo aquilo que tens feito por mim. Ah, eu prometo te fazer mais feliz e ser tudo que você sempre quis. Quando você chorar, eu vou estar aqui pra te abraçar. Eu prometo te fazer mais feliz e ser tudo que você sempre quis. Olha pra mim, leia em meus olhos, jamais deixarei a chegar. O amor, ele não é cego, ele sabe os passos que precisa dar e mudar.